ele estaria obrigado a cumprir também a habitualidade em relação a armas que ele não possui? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui Fabrício Rebelo. No vídeo de hoje, para esclarecer ou pelo menos comentar uma dúvida que surgiu lá no nosso clube de assinantes, o Clube FR, a respeito da habitualidade do atirador desportivo que não possui arma apostilada, principalmente por conta de uma alteração que foi promovida no decreto 11.615 pelo decreto 12.345. É isso que a gente vai ver já já, logo após eu lembrar a você que não deixe de interagir aqui conosco, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações, comentando, conferindo as possibilidades de assinatura aqui no YouTube ou lá no nosso Clube FR, justamente onde essa dúvida surgiu, além de conferir as ofertas e lançamentos da nossa livraria. Esse tema surgiu lá, como disse, no nosso Clube de assinantes, o Clube FR, no vídeo em que nós primeiramente tratamos dos bastidores do novo decreto, ainda muito antes de ele ser publicado, em que trouxemos ali quais eram as reais discussões que estavam por trás dessa norma. E ali nos comentários, eu não vou expor aqui, porque é um assinante nosso, a gente não sabe se gostaria de ser assim apresentado fora do ambiente das assinaturas, a gente tem um pouco de cuidado com essa privacidade, mas lá surgiu a seguinte dúvida. O atirador desportivo que não possui arma apostilada no seu acervo, ou seja, ele é CAC, ele atira com a arma do clube, ele não tem uma arma própria. Qual é a habitualidade a que ele está obrigado? Na redação anterior do decreto 11.615, nós víamos que lá no artigo 35 havia a seguinte disposição. Para a concessão do CR pelo Comando do Exército, o interessado deverá estar afiliado à entidade de tiro desportivo e comprometer-se a comprovar, no mínimo, por calibre registrado. O que é que isso significava? Ficava claro que cada atirador que possuísse um acervo deveria atirar, cumprir as habitualidades com todos os calibres que compunham o seu acervo. Se ele tinha 3 calibres, ele tinha que atirar com os 3, 4 e assim sucessivamente, né? Sejam lá quantos fossem. O atirador que não tinha nenhuma arma apostilada havia ali sido também obrigado, por conta de interpretações da norma por parte do Exército Brasileiro e também por uma questão de cautela. A compreensão que se tinha é que, mesmo que o atirador não praticasse o tiro com arma própria, ele estaria sim obrigado ao mínimo das 8 habitualidades, tendo em vista que essa exigência seria o mínimo para se considerar alguém efetivamente atirador. Então, toda a orientação que surgia, toda a interpretação emanada do próprio Exército, era de que, mesmo atirando com arma do clube, ele deveria, no mínimo, comprovar 8 participações em estande de tiro, né, em treinamentos ou competições no período de um ano para ter o seu CR renovado. Havia, inclusive, algumas discussões, algumas organizações militares aceitavam até mesmo a progressão de nível por quem não tinha arma apostilada, outras não, entendiam que só podia progredir de nível quem tivesse efetivamente acervo próprio, mas havia essa compreensão. Com o decreto 12.345, não se faz mais alusão ao acervo próprio do atirador. Não se tem mais essa expressão por calibre registrado. Agora, a redação do artigo 35 é a seguinte: para a concessão de CR de pessoa física a atirador desportivo pelo órgão fiscalizador, o interessado deverá estar afiliado à entidade de tiro desportivo e comprometer-se a comprovar, no mínimo, não é mais por calibre registrado, é por arma representativa de cada um dos tipos de que tratam o artigo 11 caput, incisos 1º, 2º e 3º, e o artigo 12 caput, incisos 3º, 4º e 5º, ou seja, aqueles grupos de calibres que nós já analisamos aqui
algumas vezes. Aqui não se tem mais ressalva imposta. Não é mais por calibre registrado que gerava aquela dúvida. É agora por arma representativa de cada um dos grupos. E se o indivíduo não tiver arma de todos esses grupos? Grande maioria dos atiradores não tem. Ele vai ter arma registrada, compondo o seu acervo de 1, 2, 3 grupos, pouquíssimos vão passar disso. Ele estaria obrigado a cumprir também a habitualidade em relação a armas que ele não possui? Ele estaria obrigado a atirar com uma arma que represente um grupo fora do seu acervo? Isso não está claro no decreto, mas é um contrassenso. É absolutamente ilógico se fazer essa exigência. Não faz nenhum sentido, por exemplo, que um CAC que tenha lá apenas uma pistola 380 seja obrigado a atirar com calibre 12, seja obrigado a também atirar com fuzil, armas que ele não tem e que muitas vezes o clube aquele afiliado igualmente não tem. A habitualidade, embora se tenha suprimido aqui a questão de calibres registrados, ela deve ser compreendida como os calibres, ou melhor, os grupos de arma agora que compõem efetivamente o acervo do atirador. Não faz nenhum sentido exigir a habitualidade em relação a armas que o atirador não tem. Isso aqui geraria, muitas vezes, na esmagadora maioria dos casos, uma impossibilidade de cumprimento da habitualidade de um modo, repito, completamente ilógico. Não faz nenhum sentido. E para o atirador que não tem nenhuma arma no seu acervo, deve continuar prevalecendo, no máximo, aquela interpretação de que ele precisa cumprir o mínimo das habitualidades, com qualquer arma que seja, porque fora disso, nada faz sentido. Essa é uma das questões que certamente será resolvida na portaria que se espera por parte do Exército, fazendo também as adaptações da atual portaria 166. Do mesmo jeito que nós tivemos o decreto 12345, promovendo algumas alterações no decreto 11.615, espera-se uma portaria para alterar a portaria 166, que regulamentava o decreto 11.615 na redação anterior que ele tinha. Como a redação mudou, a portaria também vai precisar se adaptar a essas alterações de redação. E neste ponto não há absolutamente nenhum fundamento para se exigir do atirador que cumpra a habitualidade em relação a armas que ele não tem. Isso é absolutamente ilógico, isso é um contrassenso e que, inclusive, imporia uma familiaridade, um contato até mesmo do atirador com equipamentos que simplesmente não o interessam e que sequer vão interessar ao longo de toda a sua trajetória esportiva. Então, isso não faz absolutamente nenhum sentido e espera-se que a nova portaria encerre essa polêmica. Muito obrigado por sua atenção, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso. Reitero os meus pedidos que não deixe de interagir conosco. Deixo-lhe um forte abraço e até o nosso próximo encontro.